Boa noite, bem-vindos ao nosso webinar COGEA, que estamos organizando durante a semana de eventos Lamec. A temática de hoje está voltado a aumentar a relevância da sua associação no mundo pós-Covid-19. Tenho muito orgulho de apresentar o nosso speaker, Robin Lokerman, além dos 4 painelistas, que são todos executivos renomados na gestão de associações. Os convidados internacionais falarão em inglês, portanto, estamos oferecendo tradução simultânea. Para poder acessar a tradução, basta você clicar no botão Idioma na parte inferior direita e escolher a bandeira brasileira para o português e a bandeira americana para o inglês. Qualquer dúvida, nossa equipe está disponível no chat para apoiar. Farei a apresentação de todos os convidados antes de iniciarmos a nossa agenda. O Renan Clara é diretor executivo da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, onde atua desde 2017. Renan é farmacêutico com pós-doutorado em melanomas, foi professor da PUC São Paulo e também atuou na IQVIA Human Data Sciences. Bem-vindo, Renan. Francisco Leal é o diretor-geral da Associação Latino-Americana de Aço. Francisco é mexicano, consolidou sua carreira na Ternium, uma das maiores empresas de aço da América Latina, onde foi executivo responsável por equilibrar o rendimento total da empresa, controlando desde a engenharia de processos, controle de qualidade, gestão da cadeia de suprimentos e logística e funções comerciais e vendas. Está à frente da Alacero há mais de 2 anos. Bem-vindo, Francisco. Obrigado. Darren Temple é o Chief Operating Officer do Meeting Professionals International. Ele é um veterano na indústria de eventos e feiras, com ampla expertise em gestão de associações, marketing de destinos, além de experiências e tecnologia para eventos. Welcome, Darren. Kevin é diretor executivo da Medical Library Association. Ele é um especialista em engajar líderes de associações, sejam eles voluntários ou equipe. Kevin foi diretor executivo de várias associações científicas internacionais e atualmente está liderando a transformação do Medical Libraries Association, que inclui eventos virtuais, desenvolvimento de currículo, diversidade, equidade e inclusão, bem como engajamento de novos stakeholders. Welcome, Kevin. Nossa palestra de hoje será dada pelo Robin Lokerman. Robin é responsável pelo crescimento da MCI fora da Europa. Ele já viveu em Bruxelas, Singapura, Nova York, Dubai e atualmente mora em Barcelona. Também é responsável pelo desenvolvimento de negócios dos serviços estratégicos da MCI para associações e para governos. Atua como consultor para associações e foi presidente da Fundação de American Society of Association Executives, a ASAE, em 2010 e 2011. Welcome, Robin. Antes de passar a palavra agora para Robin, aproveito para agradecer a todos vocês pela disponibilidade de participar nesse webinar e compartilharem seus insights. Sabemos como é importante para executivos de associações poderem compartilhar seus dores, as conquistas entre seus pares, independentemente do tamanho da indústria, profissão da associação e se os seus associados são pessoas físicas ou empresas. Tivemos trocas excelentes nos calls preparativos desse webinar e acredito que vocês vão aproveitar bastante. Sugerimos que incluam suas perguntas aos convidados no chat ao longo do webinar. Iremos acompanhar e aproveitamos os últimos minutos da sessão para trazer o máximo das suas perguntas para os painelistas responderem. Robin, agora a palavra está contigo, para seus insights sobre como aumentar a relevância das associações pós-Covid-19. Robin? Obrigado, Gina. I'm actually living in Barcelona, but I'm speaking to you tonight. For me, it's night from Brussels.
I'll do a quick 10-minute introductory talk to set the stage about the importance of associations transforming in the current COVID crisis. And then the panelists will take that to the next level with examples of what they are doing. So my introduction is called Enhance Your Association's Relevance with the Post-COVID World. So we can see the slides, please. The next slide. So we are truly in a global crisis. And this is truly global. All of our offices, MCI's offices in 30 countries, and we've seen this crisis spread throughout the world. And the Chinese have an interesting way of writing the word crisis, and it is in two Chinese words. One word means danger, the opportunity means, the other word means opportunity. And really what they want to say, in every crisis, there's of course huge dangers, but if you deal with it correctly, there's also a big opportunity. And I think that's what we want to focus on, creating opportunity for your organization to thrive in the post-COVID world, because one day this COVID crisis will be over. Although it seems to last forever, we all know it will be over one day. Next slide, please. So growing out of the crisis, there's really three key stages of that. The first one, every organization will look at survival. And survival is all about cash, maintaining your financial resources, your cash, dealing with your employees, dealing with your business partners, really strong focus on your customers and your members, but your customers, and then make sometimes tough choices. Some people have to be made redundant, but you need to do that in the best way for the people concerned. I think most of us now have done this survival mode. Then you go to the next stage, which is called the transformation or the reset mode. And that's all about innovation. And it's about innovation around your customer, around the needs of the customer. So you need to listen to your customer, innovate about what their needs are, and find unique insights in that relationship. And the third stage is thrive. And thriving is all about your core values and then digitalizing them and creating scale for your customer with the right value proposition. So organizations that do this well, we believe will come out of the crisis much, much stronger. The next slide. So when we look at the world today in associations, we really have seen two long-term trends. The first trend, of course, it is a global trend, not just impacting associations, but it's the digitalization of the world. And the digitalization, next slide, with COVID, of course, with COVID, next slide, please. With COVID, this acceleration has increased. It's gone faster. There have been a bump up. Suddenly we all do Zoom calls and we're all digitalizing, connecting with each other. The other trend that we've seen, next slide, is a declining relevance of associations. Younger people are not so attractive to the traditional association model. The social media have replaced certain aspects of meeting. Some commercial organizations are replacing. So associations have actually been struggling to find their space over the last few years. Now, if you look at what happens with COVID, next slide, on that relevance issue, it's very interesting. And maybe click through these three slides. The first one, some organizations, no, next, no, please forward 2 slides. Yeah, perfect. No, one back, yeah. So the first group of organizations will really have not done anything. They're inward focused or they think it's business as usual. That's the red line. And we believe those organizations probably will completely lose relevance and might not exist anymore in the future. The next group that we have seen are those that have really focused on their members and their customers. And they've created and helped their customers, their members, to go through this crisis period. And they've bent the curve. They become more relevant. And then there's a group of organizations that actually have transformed, possibly already before COVID, they transformed to be able to operate completely digital. And they have enhanced their relevance. Suddenly, a conference that would only bring in 1,000 people, suddenly they're getting 6,000, 7,000 people to participate in their events. So they've really enhanced their relevance, enhanced their impact. Next slide. So what MCI has developed, we've developed a program called FAST, Future-Proof Association Strategic Transformation. And we've developed about 20 white papers about different subjects to make associations transform to the new normal, to the new world we're going to be living in.
And I'm going to talk to 10 of these, the titles of these, and explain a little bit the elements of transformation we believe associations need to make to thrive in the digital age. The first one, slide, is customer is the new member. In the digital age, it's all about scale. And we cannot just focus on our members, we need to focus on a bigger set of members, anybody in our community. So we need to start focusing on our customers. The customer is the new member, a whole new set of people that we need to engage with, or companies we need to engage with that are currently not members because they choose not to become a member, but they still want to buy products and services from the association. The next slide. We also need to engage with our industry partners, our funders, our sponsors in a different way. It's not just about the event, and it's not just about them buying the package that we want to sell, but it's us understanding their needs and creating the digital world where we can engage and give exposure with our partners. And our partners, it's very clear, they want the multiplier of our components. Next slide. Components are any subgroups that the organization have. From regionally, the country like Brazil, you might have some of the provinces of the bigger cities might have chapters or regional groupings, or you might have special interest groups, or you might have industry groups. So all of these we call components. And in the digital age, components and sub-communities become very, very important building blocks for any association to be working with. Next slide. The next thing is our publishing business and our content business. And all associations are actually publishers. And in publishing today, it's all about personalization. We cannot just send the same information to all members. We need to create data and manage data about our members and serve them only the content that they're interested in. So it's a much more personalization of our publishing business. The next slide has to do with events. The virtual or hybrid events. We believe from now forward, all conferences will be hybrid. And there will be people that come face to face and have that experience, but more and more people will join virtually, either at the same time or after the event. So all meetings need to become hybrid, and then having different channels, different engagement with different customers at these meetings. The next slide. This also means that the face-to-face events need to become truly experiences. People pay a premium to travel, to take time, and to be at the event. And they want premium experiences, access to content leaders, your speakers when they're live. They want excellent networking opportunity, and much more an experience that they actually come and travel for that they cannot get in the digital format. Next slide. We also believe in a world where a lot of people have been laid off, that professional credentialing and certifications are going to be of growing importance. So we're working with a lot of our clients to package their content into certificate programs and create certification programs so that people can show a certain level of development, that they would show that they've done certain courses to set people apart in the job market. The next one is also government will change. The next 2 or 3 years, the world economy will be heavily dependent on governance that are stimulating their economies. So the role of associations interfacing with these governments is going to be very important, and they're having new expectations to that. So we need to transform that process as well. And then finally, the last two, a lot of this is driven by technology and empowering an association through intelligent technologies like artificial intelligence, like much more digital marketing driven knowledge bases about our members is going to be important to invest in that. And finally, it's all about agility and good governance. We need to make decisions much quicker. This means that we have a smaller board that makes quicker decisions and also delegates more to the hired staff, the CEO,
to really drive all the day-to-day activities. So these 10 points are part of the 20 white papers around the vast body of knowledge, and they really give a good overview of what we believe needs to be the transformation aspects that associations need to be focused on, and that our speakers will be addressing in their presentations. Thank you, and I look forward to talking to you after. I think now we go to a poll to see how ready you feel your organization is in this to transform into the new normal. So, Dina, can you launch the poll? Obrigada, Robin, pela sua apresentação. Antes de lançar o poll, eu só queria falar, né? Sempre admirei a sua facilidade em traduzir tendências e conceitos globais para a nossa realidade diária com associações. Achei excelente, principalmente seu último slide, resumindo essas 10 tendências e a importância, principalmente, de envolver todas as partes interessadas, todos os stakeholders. Então, efetivamente agora, né, só colocando que aqui no estúdio estamos respeitando todas as medidas de segurança em relação à Covid-19 e como a gente sempre tem a medição da temperatura, vamos fazer a mesma coisa. Conforme o Robin diz, vocês vão ver nas suas telas daqui a pouco um pop-up com uma pergunta em relação a quão preparado sua associação foi frente aos impactos da pandemia. Então, pedimos vocês de responder esse poll. Eu estou pedindo à equipe técnica aqui para me ajudar em soltar o poll. Já foi? Então, respondem. Vamos dar vocês um minutinho para responder, para depois projetar aqui o poll e deixar o Robin interpretar esses resultados comparado ao que ele tem visto ao redor do mundo, né? Com as associações que ele vem trabalhando, América Latina e as outras regiões. Conseguirem responder, gente? Mais um pouquinho? Vamos aguardar mais um pouquinho, dar esse tempo a mais para vocês. Ok? Estamos fechando o poll agora, então só alguns instantes e já vamos projetar aqui nessa tela os resultados para que a gente pode ter um termômetro de como forem preparadas as suas associações para essa pandemia e como reverter. Logo que a gente visualiza aqui, Robin, você pode interpretar, ok? Eu acho que é o tempo para todos responderem, né? Para a gente ter o máximo de respostas para poder compartilhar. Ok? Nesse meio tempo, Robin, você pode comentar alguma coisa de como você vê as diferenças por região ou por tipo de associação em geral? Well, I think it's an interesting time, and I think we are working with associations on their strategies and their forward planning. And we see today most associations around the world are really first focusing on survival, their own job survival, and not really looking at strategy, unfortunately. They probably need to use this time to look much more strategically, but I think it's really very complicated. I see that 47% of the people actually made the transformation, which is very high. It's higher than I see in other markets in Brazil. And the 35% said that they were ready and made the changes. So the majority of the Brazilian associations are feeling they've made in transition very, very positively, which is very, very positive. I do believe, though, that this is mainly because we're doing a virtual meeting or today we're working on the elements. What we now need to start doing is tie all these elements together in a holistic strategy, an holistic data plan, and a holistic investment plan to really start adding much more value and relevance to our organizations. But the speakers will be addressing that. Excelente, obrigada, Robin, por essa contribuição. Vocês sabem, eu sou um grande fã seu, né? Também sou muito suspeita, porque, para quem não sabe, eu comecei minha carreira na gestão de associações, trabalhando diretamente com Robin há mais que 25 anos atrás, né?
Obrigada, Robin. E agora vamos iniciar o nosso painel. That's right. Então, gostaria de fazer essa mesma pergunta para nossos painelistas, né? Kevin, Renan, Francisco, Darren, bem-vindos de volta. Ok? Aqui, nossos convidados de novo. Então, gostaria de aproveitar, né? Poderiam compartilhar, por favor, suas experiências sobre a transformação em suas associações. Qual foi o grau de preparo das suas associações para minimizar os impactos da pandemia? Eu gostaria, desculpa, primeiro passar a palavra a Kevin. Você pode compartilhar, Kevin? Thank you, Gina. I would be happy to. So the Medical Library Association, MLA, we actually have been transforming for 5 years before COVID hit. So we were looking forward to actually no longer having to transform in 2020, but that's not what happened. We based our transformation on a number of important things. One is the MLA communities, the grassroots aspect, which was a big part of what we changed. Diversity, equity, inclusion, which we brought into everything we do, which had the result of increasing the engagement of our members. We also have been growing our virtual offerings for continuing education, and it's now 25% of our revenues, and that's turned out to be very helpful this year. And we actually had a strategic goal on reinventing the annual conference experience, and that was before COVID hit, so that was very timely. I say also that we were very prepared in terms of culture. We have a very deep culture. We put the user experience and the need at the center. That's been fundamental. We also have been very quick in decision making, so we were ready for that. And we also were working on a very trusted collaboration between volunteers and staff. So that became very useful as well. We're also on top of our finances and have been forecast, financial modeling, risk assessments, cash flow management. So that was also very handy. We had the data and we had it immediately. And then 2 years ago, I spearheaded with the board a move from a standalone model to move to an association management model with MCI. And that was very helpful. We were able to scale up or down as needed. I personally, as the executive director, could focus on the transformation and not have to deal with, say, dealing with working remotely. There were people doing that. Also could rely on the deep experience of all my colleagues. And then most importantly, I was not alone and the staff was not alone. We had lots of colleagues going through this, and the emotional factor, I think, was also really important. Obrigada, Kevin, por sua contribuição. Darren, posso passar a palavra a você e sua experiência com a MPI nesse momento de pandemia? Great, Gina. It's great to be with you. Thank you for having me. I consider ourselves very lucky and blessed that we had started the transformation at MPI, Meeting Professionals, really in Q4 of 2019, not quite as early as Kevin's organization has started through the transformation, but we were very fortunate. In fact, Robin, we had already started a goal to move what we called MPI 2025, our vision for where we wanted to be in the next 5 years, and the transformation process it was going to take over those 5 years. Mm-hmm. What we found out quickly in February, when the world was normal and good, and we were having face-to-face meetings, we found ourselves prepared, but we did not imagine, or could we have imagined, how devastating the pandemic would be to the live face-to-face events industry. So our community began to suffer immediately. Destinations, audiovisual companies, production companies, meeting planners, meeting professionals around the world were beginning to come to grasp with how serious this was going to be for not just our industry, but for everyone. So we immediately moved to taking care of our members. We have about 18,000 members. Today we have about 14,000 members. So we, over the past 6 months, have lost about 4,000 members. We quickly moved to take advantage of governmental subsidizing through the CARES Act for 501c3 organizations, so we could build what cash
and leverage we had to, because we knew this was going to be a long run. So cash flow management became critically important. We also took advantage, though, of the work we had started, and we looked at ourselves in the mirror in March of this year and said, we knew we need to make transformational change already. So we used COVID and the pandemic as a platform to pivot quickly. These are things we knew we already needed to do, but we took advantage of the opportunity and quickly began to invest in technology. We also reduced our staff, unfortunately, from 75 full-time employees to about 50 full-time employees as our business had downward pressure on it. So we were in a good spot. We were ready for it as best we could be. And again, we were blessed to have already been working with the MCI and Robin on our transformational plan. And I'll talk further about that and some other questions about how fast has impacted MPI. Obrigada, Darren, por compartilhar tão transparentemente também. Queria só te fazer uma pergunta. Você comentou sobre as organizações 501 C3. Você poderia explicar para o público brasileiro e latino que, de repente, não conhece essa expressão, o que é isso nos Estados Unidos? Sure. It's a U.S. government regulation that gives us tax purposes, so we can. It's a nonprofit status from the U.S. government, and it allows us some leverage within the business community of paying taxes or not taxes within the United States. There's different versions: 501(c), 501(c)(6). Some depend whether you can lobby in Washington, D.C. for the government, but MPI is a 501(c)(3). Simply means we're a nonprofit status in the eyes of the U.S. government. Obrigada, Darren. Gostaria de passar a palavra agora a Renan. Renan, você pode compartilhar as suas experiências frente à sua associação? Claro, com certeza. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço a MCI pelo convite, principalmente também a diretoria e a presidência da SBOC e obviamente, a minha equipe, da qual eu tenho muito orgulho de usar como exemplo para responder a essa pergunta. A SBOC tem um foco nas pessoas, seja nos nossos associados, seja em toda a área de saúde brasileira, mas principalmente nas pessoas que fazem a diferença. E as pessoas são o foco de qualquer empresa. Então, logo de início, a SBOC, antes de diversas sociedades, diversas empresas da SBOC, promoveu segurança ao seu time para que a gente pudesse tomar outras ações. Então, mesmo com o cenário de incertezas, a gente quis trabalhar com o máximo de otimismo e segurança para que a gente pudesse tomar diversas ações, como as que eu vou contar para vocês agora na área da saúde. Tá? Como a gente vivia um cenário de muita incerteza e muita falta de conhecimento, a sociedade brasileira resolveu criar seu primeiro estudo. Então, a gente realizou o primeiro estudo que foi aprovado pela Comissão Nacional de Pesquisa, e para a gente coletar informações do que a COVID causa nos pacientes oncológicos, nós criamos uma página especial com diversos materiais focados em médicos, sociedade civil e pacientes oncológicos. Essa página tem mais de 400 mil acessos, só para vocês entenderem a magnitude de como a gente acaba impactando na sociedade. Procuramos manter o relacionamento forte com todos os stakeholders da área de saúde, para entender como é que cada um estava se portando com um pouco de informação que a gente tinha naquele momento. Criamos ações para gerar impacto na vida dos nossos associados, né, que são médicos oncologistas. Então, nós criamos um programa de saúde mental, com lives com psicólogos, psicanalistas, terapeutas e até filósofos, nós chamamos para a gente dialogar sobre o impacto da pandemia. Falamos também sobre o uso da telemedicina, esse tema que tem sido tão divergente no Brasil. A gente promoveu lives com as empresas, com as sociedades de maior relevância médica no país para discutir esse assunto, inclusive sobre a legislação durante o processo. Criamos um programa de mentoria para residentes, para que a gente pudesse ter os maiores especialistas do Brasil acompanhando quais seriam as alterações nos programas de residência. Fizemos 14 episódios de podcasts que estão disponíveis para toda a sociedade civil. A gente tem mais de 4.500 acessos. E, como até o Robin tinha falado, a importância de manter o contato com diferentes áreas dos seus clientes, né, que para nós somos associados. A gente lançou a nossa plataforma digital SBOC Play,
que tem entrevistas, cobertura de congressos e aulas, com materiais de Covid e materiais da área de oncologia, porque a atualização em oncologia ela é essencial e a gente não podia parar mesmo nesse momento difícil de enfrentamento da Covid. E, por último, uma das campanhas que eu tenho muito orgulho de dizer que foi liderança do time de comunicação da própria sociedade, foi uma campanha chamada Contra o Câncer e Sem Covid, na qual a gente fez uma pesquisa com todos os associados da sociedade para entender em todo esse país, né, de magnitude continental, como é que Covid estava impactando na oncologia. Só para vocês terem uma ideia, essa pesquisa ela está sendo divulgada por mais de 40 mídias, de assessoria de imprensas e jornais nacionais e regionais. Então, e por último, a gente acabou querendo criar um awareness com os médicos, então a gente tem uma revista, a gente acabou enviando também máscaras com o nome da campanha para que os médicos do Brasil pudessem trazer ter mais informação e poder procurar na SBOC esse ambiente de segurança e fonte de informação segura, né, no momento de tantas incertezas. Essas foram as ações majoritárias que a gente tomou e que eu tenho muita alegria de compartilhar com vocês, que a gente tem tido bastante sucesso e acompanhamento e com bastante segurança de tudo que está acontecendo no país. Obrigada, Renan. Agora gostaria de passar a Francisco, quais forem os insights que você pode compartilhar conosco da Alaceiro, sendo uma associação latino também. Obrigado, Gina, obrigado pelo convite também. E como foi falado já pelo Robin, foi muito interessante o que ele falou, não? E Renan, é muito interessante o que você comentou. A gente também começou um processo de transformação há 2 anos, porque depois de 59 anos, nossa associação, que é a Associação de Essa, não? Latino-Americana de Essa, é regional, tem 20 países latino-americanos representados, e por 59 anos ficamos lá no Santiago de Chile e mudamos para São Paulo. Então, essa mudança teve consigo muitas mudanças internas de governança, muitas coisas. Mas, falando do Covid, para falar a verdade, tivemos que trocar os pneus com o carro em alta velocidade, como dar um exemplo, não? Acredito que ninguém, ao menos nossa parte, uma parte que é manufatura e é indústria, não? Ninguém estava preparado com uma crise desse tamanho. Minimizamos os impactos, ajustando rotas, criamos também novas ferramentas de comunicação para nossos sócios e adequamos os custos rapidamente. A preservação da caixa foi fundamental, não? A primeira e contínua preocupação foi com as pessoas. Por exemplo, para que todos pudessem estar em segurança, somos poucos, a organização é pequena, liberamos o home office antes mesmo do período oficial e levamos monitores e cadeiras para que pudessem trabalhar de maneira mais adequada desde a casa. O que a gente está evidenciando assim, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, é ainda uma transformação. Não podemos dizer, estávamos preparados. Não, continuamos sendo preparados todos os dias, não? Para a nossa associação, a minimização dos impactos foi mais dirigida a nossos sócios, para poder compartilhar entre eles as melhores práticas que são de segurança e saúde para os trabalhadores e seus familiares. E quando falamos de criar ferramentas e canais de comunicação, falamos também como manter a nossos associados bem informados sobre os acontecimentos relacionados com a Covid no mundo inteiro. Por exemplo, e com foco na América Latina também. Por exemplo, implementamos uma nova newsletter 2 vezes por semana. Esse é só um exemplo. Não vou falar sobre muitas coisas que fizemos, mas foi uma transformação muito grande que ainda estamos em processo. Obrigada, Francisco. Eu acho que realmente é um processo mesmo, né? Conforme a gente escuta de 4 associações tão diversas, né? Gostaria agora de focar um pouco na área de eventos, né? Aqui no Brasil e América Latina, os eventos costumam ser o produto, o benefício mais importante de associações
e responsável para grande parte, se não é a maioria das receitas. Como foram impactados os eventos das suas associações e qual seria o futuro dos eventos que vocês vislumbrem? Gostaria de iniciar essa palavra com o Renan. Obrigado, Gina. Essa pergunta é muito interessante porque acho que todos nós, de qualquer área de associação, tivemos que lidar de uma forma muito rápida, né? Muito estratégica para a gente poder realizar esses eventos, não perder o impacto e a importância, a relevância desses eventos num momento tão adverso. A gente transformou 2 eventos, um evento com uma parceria nacional e um evento de parceria internacional. A gente manteve esses eventos, a gente realizou eles de forma digital. Os 2 eventos tiveram por volta de 1.000 inscritos, acima de 1.000 inscritos, então a gente conseguiu manter o número de inscritos que a gente tinha antes. Um dos eventos a gente até aumentou, então mostrando aí que tem benefícios dessa transformação para o digital. A gente sabe que isso também tem uma curva de aprendizado. A gente, como tem relacionamento internacional, a gente conversou com sociedades na área de oncologia fora do país para entender como estava sendo a experiência deles, para a gente usar o maior número de aprendizado possível para a realização dos nossos eventos. A gente também criou um comitê de crise interno dentro de cada evento para avaliar quais seriam as grandes medidas mais conservadoras que a gente tomaria para que os eventos tivessem lucro, tivessem retorno financeiro, tá? A gente acabou liberando membros da sociedade que não tivessem adimplentes de participar desses eventos, porque a gente acredita que é muito importante no momento em que a informação nunca foi tão importante quanto nesse ano. Então, por esse um ano, a gente liberou os associados. Obviamente, a arrecadação ela foi inferior nos 2 eventos, e por isso a gente acabou criando esse comitê também para tentar diminuir o custo, né? A gente tem muita satisfação em poder dizer que a gente conseguiu ter lucro nos eventos da sociedade, com muito esforço da nossa equipe. A gente tem um evento interno nosso, que é feito só com médicos residentes, que é um curso de revisão chamado Board Review, que a gente fez digital e foi muito interessante porque a gente teve 4 vezes mais inscritos e participantes do que nas edições que a gente fazia presencialmente. Então, a gente também está estudando esse aprendizado de participação de forma digital. Uma coisa legal é que a gente acabou virando fonte de informação, né? A gente colocou todo o nosso board de médicos para discutir como é que esses eventos aconteceriam, e até nos pós-eventos a gente manteve esse board de médicos livres e abertos para responder perguntas, sejam de médicos ou sejam da sociedade civil e até da imprensa, né? A gente está reavaliando o momento, como o Francisco falou, nós estamos reavaliando também o cenário para o próximo ano. Nós temos um grande congresso com mais de 6.000 pessoas em 2021, agendados para novembro, mas a gente também criou um comitê de crise que também está avaliando a cada medida, uma medida de segurança, caso a gente não consiga ter a vacina ou não consiga vacinar toda a população a tempo. Então, a gente está realmente avaliando estrategicamente cada passo e com cada acontecimento com relação à saúde pública e à política dentro do Brasil. Renan, você poderia, de repente, também comentar, vocês têm um evento onde vocês regrupem, né? Não só a sua associação, mas também 2 outros importantes juntos na mesma temática. Eu acho que não foi pelo Covid, né? Mas já é um movimento inusitado. Você poderia comentar rapidamente sobre este movimento? Claro. A gente, uma das coisas mais importantes que a gente quis manter nos eventos da SBOC, apesar de todo esse cenário, é manter as parcerias que são sólidas ou estratégicas para a sociedade, mesmo no cenário mais adverso. Então, nós tivemos um evento que foi com uma sociedade de cirurgia, que é uma sociedade nacional, e também estamos fazendo um evento internacional com uma outra sociedade, que é a American Cancer of Research, e a American Cancer Research Association, que é também referência nos Estados Unidos. Então, são 2 eventos, um nacional em parceria, um internacional em parceria, e esse grande evento, que reúne mais de 6.000 pessoas, é um evento que a gente faz junto com 2 sociedades, também na área de oncologia, que é a radioterapia e a cirurgia, e o objetivo é discutir oncologia a nível regional. Esse é o maior evento de oncologia, para vocês terem ideia, do hemisfério sul, né? A gente reúne muitos grandes especialistas dessas áreas. E, como eu falei, como a gente está avaliando o cenário praticamente mensalmente, a gente está com esse comitê de crise também reestruturando como é que esse evento pode acontecer, né? Do melhor formato. Se a gente vai manter sempre o evento
presencial, mas com um comitê de crise avaliando uma possibilidade de fazer um evento híbrido, caso a gente tenha a vacina parcial para a população, ou se a gente vai transformar isso em totalmente digital. Mas isso sempre em comum acordo entre as sociedades participantes. Perfeito, obrigada, Renan. Francisco, podemos passar para você? Claro, obrigado. Então, para a Zero, um dos nossos maiores benefícios é promover o networking. Para a gente é muito importante esse contato físico. Então, agora é difícil mesmo, não? Porque isso gera a possibilidade de fazer negócios entre os sócios que fazem parte da cadeia de valor. Nesse sentido, o cancelamento de viagens e eventos impactou diretamente muito, né? Nós reinventamos. O que fizemos? Criamos webinários técnicos, começamos com webinários, aumentamos o número de encontros técnicos entre os sócios, compartilhando específicas experiências durante a pandemia. O resultado foi muito positivo, a gente não tinha imaginado assim, o interesse. Tivemos um bom retorno, um bom feedback dos seminários criados, e em breve teremos nosso primeiro congresso online, que é histórico, porque depois de 60 anos vai ser a primeira vez que fazemos online. Aproveito para convidá-los todos a nosso congresso virtual, chamado assim, Congresso Virtual Zero 2020. Neste sentido, acreditamos que devemos aproveitar o momento também, e daqui para o futuro, para fazermos eventos híbridos, proporcionando a participação de mais participantes, entre aqueles que não podem viajar, seja por agenda, seja por um tema de orçamento. Os orçamentos vão estar muito mais difíceis para o futuro, e pode ser, inclusive, uma oportunidade para trazer novos retornos financeiros, desde o ponto de vista evento, né? Sem falar no alcance das informações. Também conseguir uma voz para chegar aos jovens profissionais que desejam entrar nesse mercado e que é normalmente economicamente difícil, mas é fundamental para eles, para garantir a sustentabilidade, para eles e para a indústria, não? Para a sustentabilidade da indústria. Então, compartilhando cada vez mais o mercado do aço até o usuário final e o desejo que todos nós, a indústria de aço, gera empregos de qualidade, e é fundamental para uma crise como essa. Foi com aço que os hospitais, lembram, hospitais de campanha foram construídos bem com cilindros de oxigênio, muitas coisas hospitalares, aí temos muita relação com a associação de Renan. Então, e o aço é fundamental, é parte da cadeia. Então, dar valor ao aço regional e neutralizar o avanço de produtos que chegam de todas as partes do mundo, produtos chineses que chegam em competência desleal e quaisquer práticas desleais em geral. Então, isso foi o impacto. Muito obrigado. Perfeito, obrigada. Darren, gostaria de passar para você, né, representando também uma associação de gestores de eventos. Seria muito importante de ver a sua opinião, não só da MPI, como vocês, né, estão vendo e tratando esse futuro, mas também o que vocês vislumbram para a profissão em si e a indústria. Yeah, so for MPI, it's our business, Meeting Professionals International. So it's not just a revenue line item, it is our business. Mm-hmm. This weekend, we'll hold our first World Education Congress live outside of Dallas, Texas. I should be working on my event now, but I'm happy to be here with all of you. We scheduled our World Education Congress in June of this year, and it became clear that we were not going to be able to have that live meeting. So we pushed it back to September, and then we pushed it back to November, and it really was the latest we could go with it. No other national association in our space has had a live meeting. We will have that this weekend outside of Dallas, Texas. It typically is 2,500 live. We will do a hybrid event. It'll be 1,000 live and about 2,000 online. However, a little different. It's basically the learning for us is it's really like designing two meetings at the same time. You cannot simply just stream live content and call it a hybrid meeting. We have found to do it effectively,
you really are designing two different programs where you have speakers that speak to a live audience, then they go to a studio and then they speak to your digital audience. And it really is like programming two different meetings. So while we say we have a live event and a digital event, our digital event is 100% live. So as an example, our breakout speakers will speak to a live audience in the room in Dallas, Texas, and then they will go to a studio in the hotel and then give the same presentation to the online community, but directly related them with much more virtual engagement tools taking place. So we have also learned quickly that you must have a robust duty of care. When you do a live event like we will be doing this weekend for over 1,000 people, you must have a duty of care that explains every act you are taking for the safety of the attendees. It's a collaboration with the destination, with the venue, with your partners, with the organizing event. If anyone would like to see our duty of care, you can go to meetingprofessionalsinternational.com and download our duty of care. We've worked very hard to make it as robust and comprehensive, and it lists out through videos and articles everything we will do to make our attendees safe. But for MPI, our strategy is everything is going to be hybrid for the foreseeable future. There'll be downward pressure until live events come back face-to-face in the way they were. So right now, our strategy is to have everything hybrid, but to be bold and get back to doing face-to-face meetings live starting this weekend and into 2021. Excelente. Nós anotamos o MPI Duty of Care e vamos compartilhar no chat para que os demais participantes podem acessar. Eu vou para a próxima pergunta. Gostaria de perguntar a vocês para nós colocar como vocês vislumbram o futuro das suas associações e terminar com uma recomendação que vocês dariam aos participantes que estão transformando as suas associações. Se eu posso pedir a cada um mais ou menos 1 minuto, eu agradeço. Francisco, posso começar com você? Claro. Então, assim, acreditamos que a pandemia trouxe uma tendência de desglobalização. A gente é regional, então é uma oportunidade interessante para a nossa associação. E uma oportunidade também para reindustrializar nossos processos, porque acontece que temos um fenômeno, a América Latina completa, desde México até a Argentina, de desindustrialização. Então, esse precisamente é o tema do nosso congresso. E vamos debater esse tema com economistas, cientistas, políticos, que são internacionalmente renomados. Então, para a nossa associação, temos uma oportunidade para captar novos associados que tinham uma visão que era muito local ou era muito global. Então, agora as empresas acreditam que juntos podemos mais. Mas o grande desafio, eu posso comentar, inclusive, poderíamos chamar uma ameaça, é a crise econômica, porque associações normalmente precisam de fundos, precisam de fundos, não? E chegam desde as contribuições dos associados. E agora, a prioridade é a preservação da caixa. É difícil, mas vamos falar de uma recomendação que eu posso comentar. Eu diria, por exemplo, que o método de se enxergar o trabalho numa indústria que é percebida como mais conservador, começou a mudar. É percebida somente, mas começou a mudar muito com essa pandemia, assim como o Kevin falou e o Renan, todo mundo falou, a mudança é muito rápida. Então, foi comprovado que funciona quando há comprometimento. O trabalho em casa, o home office. Então, vamos continuar, salvo, claro, exceções, funções em planta, para aço, é muito importante a presença física, mas o resto poderíamos continuar de home office. A recomendação também é para continuar com isso e se cuidando sempre, agindo a responsabilidade, pois o vírus ainda está matando 2 Boeings por dia. Obrigado. Francisco, rapidamente, você tinha comentado, né, sobre a importância da regionalização durante a pandemia para a Lacero e o fortalecimento. Você poderia, em 30 segundos, comentar um pouquinho como impactou positivamente a Lacero?
Sim, a gente é uma associação que tem uma visão regional. Então, os blocos comerciais estão acontecendo desse jeito no mundo inteiro. Então, os grandes economias estão tentando fazer como aconteceu com México, Canadá e Estados Unidos, não, com o Lamec ou USMCA. Agora, a gente acredita que poderia ter um grande impacto se promovemos nossa região para o que é famoso nome de reshoring ou nearshoring. As cadeias globais de valor foram trocadas e mudadas pelo Covid. Então, agora é uma oportunidade para abastecer muitos mercados, especialmente o maior, que é Estados Unidos. Perfeito, obrigada, Francisco. Renan, passo para você. Se você puder trazer seus insights do futuro para as BOC e associações em geral e sua recomendação para os nossos participantes hoje. Claro. Bom, com relação ao futuro, eu acho que nunca foi tão importante relacionamento com stakeholders da sua área de atuação, no país e fora do país. Eu acho que essa é a grande lição que qualquer pessoa qualquer gestor deveria tirar desse momento histórico que a gente vive. A gente tem que continuar atuando com o maior pioneirismo e liderança possível. A gente tem que dar respostas rápidas à sociedade para que a gente possa continuar sendo referência e fonte de informação, focar em laços que sejam estratégicos nesse momento, né, de cruzar esse momento difícil e posteriormente. Então, a gente não pode perder a visão a longo prazo, mas tem que se reestruturar de forma rápida, cuidar da saúde dos nossos membros e também dos nossos associados, que são aquilo que a gente tem de mais precioso, né? Trabalhar com parcerias mais consolidadas, mas eu acho que o principal de tudo é manter um planejamento constante, diário, que deve ser revisitado para qualquer uma das ações, sejam elas eventos ou qualquer outra área estratégica da entidade, para que a credibilidade da sociedade cresça nesse momento e não desapareça. E como recomendação, acredito que, como eu falei, relacionamento com os stakeholders da área é o essencial. Essa seria a minha grande dica para qualquer gestor na área de saúde, que é a nossa, não posso falar das outras áreas, mas relacionamento com os stakeholders da saúde tem sido essencial para o sucesso da SBOC, para nossa estudo e avaliação, né? E, obviamente, o foco na integração da equipe, nos cuidados com a equipe. É muito importante que a gente tenha os nossos membros muito bem cuidados. Então, acho que são dois. Com uma mão, a gente segura a nossa equipe para que ela se mantenha lúcida, comprometida, e, por outro lado, a gente também aponta para o futuro. Eu acho que essa é o melhor formato da gente conseguir atuar no momento adverso. Obrigada, Renan. Obrigado pelo convite. Obrigada, Renan. Eu passo a Darren. Você poderia também, por favor, interpretar o futuro para MPI, associações e uma recomendação final? Yeah, I know we're running out of time, Gina, so I'll go very quickly and leave some time for Kevin. I think there's going to be downward pressure on all association business over the next 2 years, more than perhaps we know. I think the recovery is going to be very slow. However, there are bright spots within anyone's sector, anyone's industry, to find those bright spots and to begin to move towards them and embrace them in part of your overall community. The one key takeaway I would like to say that it's been learning for me and our organization is don't wait, to take action quickly and decisively. As many associations, we typically know what transformations we need to make. Before we started the process with MCI, we knew really what we needed to do. We used the MCI FAST process to validate what we needed to do, but don't wait, take action, begin to right-size your organizations to deal with the future as quickly as possible. Don't wait and get at it. That would be my recommendation. Thank you, Gina, for having me. Obrigada, Darren. Passo a Kevin para compartilhar também seus insights de uma associação que já começou lá atrás com essa adequação. Sure, and to build on what Darren's saying, I think speed is key. We don't aim for perfection. We work on continuous improvement. That's okay, and it's kind of this design thinking approach.
The finances are a big part of obviously all our challenges. And we expect to lose money this year, next year, and probably the year after. And the question is, you obviously have to limit how much money you lose, in line with your reserves, because if you have to cut too much in your investments, then you start really hurting your long-term viability and relevance. So it's a balance. So part of that exercise is having a lot of diversity in what we are doing and breaking down the silos. So what we've learned from this year in terms of our event that would have been in person for 3-4 days, that's been broken up. Now we no longer talk about one in-person event. We talk about continuous experiences during the entire year. The hybrid model that's been talked about is absolutely, in our minds, the future. And occasionally we may get together in large in-person groups, but I think we're also thinking of models of a lot of localization and smaller groups. We're repurposing a lot of content. We're going very fast there, where we can take certain things and transform it quickly with little cost, but high quality, to monetize those things and to make them accessible to lots of different pieces. We're trying one new thing every month or two, and half of those work and we build on them, and half of them don't work and we put those aside, and that's okay. And the board's okay with it because we're all in this together. Obrigada, Kevin. Eu tenho a impressão que a gente está começando a entrar na carne e a gente poderia ir para mais 2 horas, né? Mas queremos também ser respeituoso do tempo de todos vocês. Então, Robin, peço a você de dar os seus insights para fazer um wrap-up de tudo que ouvimos aqui nesse webinar hoje. Robin? It's been a very interesting webinar, Gina, and I think our speakers have given great examples of how they've transformed, how they're adding value in changing times. We live in a VUCA world, volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And now it's COVID, but there will be other crises that will come to us. So we need to build agile organizations. And I think that's what both all the four speakers have been talking about. Quick decisions, move fast, try, fail, but try, move, change. And I think that's really the word. Go fast, go and change and adapt to a changing world. And that offers huge opportunities. So I really like the examples of the speakers, and I was also very pleased by the poll that says a lot of our attendees are also looking at change or have already changed. So hopefully we can continue this exchange and best practice to give each other an idea of how change can enhance our organizations. So thank you very much for putting this together. Obrigada, Robin. Eu gostaria de convidar vocês todos a participarem no webinar que estamos organizando nessa quinta-feira sobre Mindset Digital. A Débora é um speaker excelente e traz sugestões bem práticas sobre como aumentar e melhorar o relacionamento com sua comunidade no mundo digital. Também, agora chegamos ao final do webinar, repleto de insights de como aumentar a relevância da sua associação pós-pandemia. Queria agradecer Renan, Fernando, Darren, Kevin e Robin para a sua participação, pelos insights, que com certeza vão apoiar bastante as outras associações com a sua transformação. Desejo muita sorte a cada um de vocês e, finalmente, agradeço a todos os participantes nesse webinar. Para maiores informações, temos nosso contato. E um último recado que eu recebi agora, o QR Code que vocês vão encontrar no final, embaixo da sua tela, ele traz o ranking do aplicativo Lamec do festival de todos os eventos dessa semana. Então, não perca de entrar e ver esse ranking. Novamente, obrigada a todos vocês e espero encontrar vocês em breve. Boa noite.